Não deixe que o algoritmo decida se você vai receber ou não a próxima mensagem, que pode mudar o seu dia, ou quem sabe, a sua vida inteira. Inscreva-se agora e faça parte desta família que cresce a cada dia, movida pela fé, pela esperança e pelo amor de Jesus Cristo. Você não chegou até aqui por acaso. Eu quero que você entenda algo sobre o seu passado, sobre cada capítulo da sua história que você gostaria de poder apagar. Aquelas páginas que você dobrou, aquelas que você rasgou na memória, aquelas que te envergonham quando alguém parece se aproximar demais da sua história real. Eu já li cada linha. Eu li antes de você escrever. E eu não virei o rosto. Eu não recuei. Sabe por quê? Porque o meu amor não é condicional da forma que o amor humano às vezes é. O amor humano tem fronteiras, tem limites, tem dias em que se esgota. O meu amor não conhece essas fronteiras. Ele foi derramado completamente na cruz do Calvário, onde eu escolhi livremente sem ser obrigado, entregar a minha vida para que você pudesse viver. Não para que você vivesse de qualquer jeito, sobrevivendo de dia em dia, carregando culpa e vergonha nas costas como fardos que nunca foram seus para carregar. Mas para que você vivesse em plenitude, com propósito, com paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. Aquela paz que você procurou em tantos lugares, em relacionamentos, em conquistas, em títulos, em bens materiais, em aprovação das pessoas ao seu redor, essa paz tem nome. Esse nome é o meu nome. E ela está disponível para você agora, neste instante, sem que você precise fazer nada para merecer. Você sabe que eu conheço cada noite que você passou em claro? Cada pensamento que rodopiou na sua mente, quando o silêncio ficou pesado demais e o coração acelerou sem motivo aparente? Cada vez que você se perguntou se as coisas iriam melhorar, se havia luz no fim daquele túnel que parecia não ter saída? Eu estava sentado ao seu lado naquelas noites. Minha presença não depende de você me sentir. Meu amor não diminui quando você não consegue me encontrar. Eu sou constante. Eu sou fiel. E eu nunca, em nenhum momento da sua vida, abandonei você. Mesmo quando você se afastou, eu continuei te esperando com os braços abertos, não com raiva, não com ressentimento, não com aquela frieza de quem foi magoado e está esperando um pedido de desculpas elaborado. Eu estava esperando você com o mesmo amor do pai que viu o filho partir ao longe e correu ao seu encontro antes mesmo que ele chegasse perto o suficiente para pedir perdão. Eu corri em sua direção. Eu sempre corro. Porque para mim, você vale cada passo dessa corrida. Agora quero falar sobre o seu futuro, porque sei que existem medos que habitam esse território desconhecido que se estende à sua frente. Medos sobre o amanhã, sobre o próximo mês, sobre o próximo ano. Medos sobre se você vai conseguir, se vai aguentar, se as coisas vão dar certo. Medos sobre saúde, sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre a família que você ama e que às vezes parece estar sendo varrida por ventos que você não controla. Quero que você saiba, eu já estou no seu amanhã. Enquanto você lê isto, eu já habitei cada hora do seu dia de amanhã. Eu já vi o que está por vir, e eu já preparei o caminho. Não estou dizendo que não haverá dias difíceis. A vida nesta terra tem suas tempestades. E eu nunca te prometi que o caminho seria sempre plano e sem pedras. Mas te prometo algo que vale mais do que qualquer previsão do tempo. Eu estarei com você em cada tempestade. Eu seguro a sua mão quando os ventos sopram. Eu sou a âncora que mantém o seu barco firme quando as ondas parecem grandes demais. E aqui está a verdade que vai mudar a sua perspectiva. O tamanho das suas ondas nunca vai superar o tamanho do meu poder. Nunca. Nenhuma situação da sua vida é grande demais para mim. Nenhum problema que você enfrenta hoje está além da minha capacidade de resolver, restaurar ou transformar em algo que você ainda não consegue imaginar. Eu sei que você já orou por coisas que ainda não chegaram. Eu sei que existem pedidos no seu coração que você fez tantas vezes que começou a se perguntar se eu estava ouvindo. Quero te dizer com toda a clareza que existe dentro de mim. Eu ouvi cada oração, cada sussurro,
cada lágrima que caiu enquanto você orava, cada vez que você dobrou os joelhos quando ninguém estava olhando, cada vez que você orou em silêncio, dentro do seu coração, porque não tinha forças nem para formar palavras. Eu ouvi. E cada oração que você fez está diante do Pai como um incenso que sobe, precioso, valioso, guardado. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Eu sei que isso às vezes parece uma resposta que não satisfaz. Você quer a cura agora, a restauração agora, a virada agora. E eu entendo essa urgência porque eu vivi no tempo. Eu habitei a carne. Eu experimentei a impaciência que o coração humano sente quando o sofrimento se prolonga. Mas te digo com toda a ternura que existe no meu ser: o que o Pai está preparando para você é melhor do que o que você pediu. Maior, mais bonito, mais completo. E quando chegar, e vai chegar, você vai olhar para trás e entender por que cada momento de espera foi necessário para que você estivesse pronto para receber. Você tem valor. Isso não é uma frase de motivação vazia. Não é um encorajamento superficial para te fazer sentir bem por alguns minutos. É uma realidade espiritual estabelecida antes da fundação do mundo. Antes que os montes fossem formados, antes que as águas encontrassem seus lugares, antes que a primeira estrela fosse acesa no céu, eu te conhecia. Eu tinha pensamentos sobre você. Eu havia planejado cada detalhe da sua existência com um cuidado que ultrapassa a compreensão. Os seus talentos não são acidentais. A sua forma de ver o mundo, de sentir as coisas, de se conectar com as pessoas ao seu redor, nada disso é aleatório. Você foi feito com propósito. Você foi colocado neste tempo, nesta geração, neste lugar, porque existe algo que só você pode fazer. Existe uma vida que só você pode tocar. Existe uma história que só a sua presença pode completar. E quando o inimigo vem sussurrar no seu ouvido que você não presta, que você não serve, que você é menos, que você não tem capacidade, reconheça a voz. Não é a minha voz. A minha voz te chama pelo nome, te levanta, te restaura, te lembra do que você é. Amado, escolhido, precioso, chamado. Filho, quero falar sobre as suas feridas. Aquelas que as pessoas viram e aquelas que você escondeu com tanto cuidado que às vezes você mesmo esquece que estão lá, até que algo as toca e a dor volta como se fosse nova. As traições que você sofreu, as palavras que foram ditas sobre você e que se grudaram na sua mente como se fossem verdades. As perdas que deixaram buracos que você não sabe como preencher. Os sonhos que pareceram morrer antes do tempo. Os relacionamentos que acabaram e deixaram cicatrizes. Eu vejo essas feridas. Eu as vejo com olhos de médico, com mãos de curador, com coração de quem sabe exatamente o que é carregar o peso da dor humana. Porque eu a carreguei. Eu carreguei toda ela. No jardim do Getsêmani, quando o suor se tornou como gotas de sangue, eu estava carregando não apenas a cruz que viria, mas cada dor de cada ser humano que jamais viveria. A sua dor estava ali. Eu a abracei. E ao ressuscitar no terceiro dia, eu não apenas venci a morte, eu declarei vitória sobre cada coisa que tentou destruir você. A sua história não termina na ferida. A sua história termina na cura. E essa cura já foi comprada. Ela já foi paga. Ela é sua. Você só precisa recebê-la. Filha, há dias em que você se olha no espelho e não gosta do que vê. Não necessariamente a imagem física, mas a imagem interna, aquela que só você enxerga quando a noite cai e os pensamentos ficam mais honestos do que você gostaria. Aquela imagem que carrega inseguranças, dúvidas sobre si mesma, comparações com outras pessoas que parecem ter a vida mais resolvida, mais bonita, mais bem-sucedida. Quero que você saiba, o espelho que o mundo te oferece mente. Os padrões que a sociedade estabelece para medir o seu valor são frágeis, temporários e completamente equivocados. Eu não te medo com régua humana. Eu olho para o seu coração, para a sua disposição em amar, em servir, em buscar, em tentar de novo, depois de cair. E o que eu vejo em você é uma beleza que vai muito além do que qualquer padrão externo poderia capturar.
Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que há algo do divino em você. A criatividade, compaixão, força, resiliência, amor, coisas que vieram diretamente do caráter do Criador e que habitam dentro de você. Não deixe que a voz do mundo convença você a diminuir o que o Pai fez tão grande. Quero falar sobre as pessoas que você ama e que estão longe de mim. Aquele familiar que você ora faz tempo. Aquele amigo que você vê sofrendo e que parece não querer receber ajuda. Aquele filho ou filha que tomou um caminho que parte o seu coração. Eu os vejo também. O meu amor por eles é tão real quanto o meu amor por você. E eu te digo, continue orando, continue crendo, continue sendo luz nas vidas deles, não com palavras que forçam ou acusam, mas com uma presença que reflete quem eu sou. Você não sabe o que uma única oração fiel pode mover nos bastidores do espiritual. Você não tem ideia de quantas coisas já foram alteradas em favor das pessoas que você ama, por causa da sua intercessão persistente. O Pai ouve, o Pai age, e o Pai ama cada pessoa que você colocou no seu coração, com um amor que vai muito além até mesmo do amor que você, que é imenso, carrega por eles. Não desanime. A história deles ainda não acabou. Enquanto há vida, há possibilidade de transformação. E eu sou especialista em transformar o que parece impossível. Há algo que preciso te dizer sobre a sua fé. Sobre os dias em que ela parece pequena, vacilante, quase invisível. Os dias em que você vai à igreja e canta os hinos, mas por dentro está seco, sem sentir nada, se perguntando se aquilo que você crê é real ou se é apenas uma forma de se segurar emocionalmente. Esses dias são normais. A fé não é uma linha reta ascendente. Ela tem montanhas e vales, estações de abundância e estações de aparente seca. Não meça a sua fé pela sua emoção do momento. A fé não é sentimento. Ela é uma escolha, uma postura do coração que diz: mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que o silêncio pareça absoluto, eu escolho confiar. E sabe o que acontece quando você faz essa escolha nos dias difíceis? Essa é a fé que move montanhas. Não a fé dos dias fáceis, quando tudo está bem e a presença de Deus parece tão tangível que você quase pode tocá-la. A fé que transforma o impossível em possível é aquela exercida em meio à tempestade, quando você está com medo e mesmo assim diz: Senhor, eu confio em Ti. Essa fé é preciosa diante do Pai. Ela é vista, honrada e recompensada. Você já se sentiu indigno de se aproximar de mim? Já se deteve na porta da oração porque achou que havia feito coisas demais, errado vezes demais, que o peso das suas escolhas era grande demais para que você chegasse diante de mim com confiança? Quero que essa crença seja destruída agora, neste momento. Você não se aproxima de mim baseado na sua própria justiça. Você se aproxima com base no que eu realizei. Meu sangue derramado não foi apenas para os pecados pequenos, para os erros acidentais, para as falhas que acontecem sem querer. Meu sangue foi suficiente para cobrir tudo, todo o seu passado, toda a sua história, cada momento do qual você se envergonha. Está coberto, está limpo, e eu te convido, não te obrigo, não te pressiono, te convido com gentileza e com amor, a se aproximar com confiança. Venha, exatamente como você está, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, com a sua bagunça interna, com as suas contradições. Venha. Eu não preciso que você seja perfeito para ter um encontro comigo. Eu encontrei pescadores simples e os transformei em apóstolos. Eu encontrei uma mulher marcada por 5 casamentos e a transformei em pregadora. Eu encontrei um perseguidor violento da igreja e o transformei no maior missionário que o mundo já viu. Quem sou eu para não te transformar também? Deixa eu te contar sobre a eternidade, porque existe uma realidade além desta vida que você precisa ter no coração. Esta vida, com todas as suas alegrias e todas as suas dores, é breve. Não digo isso para diminuir o que você está vivendo. Cada dia importa, cada escolha tem peso, cada momento é real e significativo. Mas digo isso para te dar perspectiva.
Há um lugar que o Pai preparou para os que o amam, que vai além de qualquer coisa que a imaginação humana consegue conceber. Um lugar onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais perda, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais aquela saudade que dói, aquele vazio que às vezes aparece mesmo nos dias bons. Um lugar de plenitude absoluta, de comunhão perfeita com o Pai, comigo e com o Espírito Santo. E esse lugar não é um prêmio para quem viveu perfeitamente. É uma herança para quem acreditou, para quem escolheu minha graça, para quem disse sim ao amor do Pai mesmo sem entender tudo, mesmo com muitas dúvidas, mesmo tropeçando pelo caminho. Você foi convidado para essa eternidade. Seu nome está escrito. E esse convite é o maior presente que você jamais poderia receber. Agora quero falar sobre o presente. Não o passado que te persegue, não o futuro que te preocupa. O presente. Este momento. Este dia que você acordou e que talvez não tenha parecido especial, mas que eu vejo como uma oportunidade incrível. Cada dia que você abre os olhos é um presente do Pai. Uma declaração de que a sua história ainda não acabou, de que ainda há mais capítulos a serem escritos, de que ainda há pessoas a serem tocadas pela sua vida, de que ainda há propósito a ser cumprido. Não desperdice o presente esperando que o futuro chegue para você começar a viver. Você pode me encontrar agora. Você pode sentir minha paz agora. Você pode escolher gratidão agora, mesmo que as circunstâncias não estejam perfeitas. A gratidão não espera que tudo esteja resolvido para se expressar. Ela encontra o bem no meio do imperfeito e o celebra. E quando você aprende a enxergar com esses olhos, algo muda. A vida não muda imediatamente ao redor, mas você muda por dentro. E uma pessoa transformada por dentro transforma o ambiente ao redor com o tempo. Você não está sozinho na sua batalha. Sei que às vezes parece que você está. Sei que existem lutas que você não consegue contar para ninguém. Não porque não tenha pessoas que se importam, mas porque algumas batalhas são tão internas, tão profundas, tão difíceis de colocar em palavras, que você acaba carregando em silêncio. Eu sei dessas batalhas. Eu as vejo. E eu enviei o Espírito Santo para habitar em você exatamente por isso, para que você nunca precise lutar sozinho. O Espírito Santo não é uma força distante, uma entidade abstrata que age de longe. Ele é o Consolador que habita dentro de você, que intercede por você quando você não sabe nem como orar, que te guia quando o caminho está confuso, que te dá força quando a sua se esgota. Você tem dentro de si a mesma força que ressuscitou meu corpo da morte. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual, que muda tudo quando você começa a crer nela de verdade. Você não é fraco. Você pode se sentir fraco e tudo bem sentir isso. Eu também me senti fraco no jardim. Mas sentir fraqueza não é ser fraco. E naquele lugar de fraqueza reconhecida, é exatamente onde o meu poder se aperfeiçoa em você. Filho, quero que você entenda o que eu penso sobre os seus sonhos. Aqueles sonhos que você carrega há anos, que às vezes parecem absurdos para você mesmo quando você os pensa. Aquele chamado que você sente no coração, e que não consegue ignorar, mas também não consegue entender completamente. Aquele desejo de fazer algo maior, de deixar uma marca, de que a sua passagem por esta terra signifique algo que vai além do óbvio. Eu coloquei esses sonhos em você. Não todos os desejos que surgem são do Pai, mas existe uma categoria de sonhos que nasce no coração humano, que vem diretamente do coração do Criador. E esses sonhos, quando cultivados na fé, quando entregues ao Pai em oração, quando perseguidos com humildade e obediência, têm o poder de mudar o mundo. O seu sonho importa. O seu chamado é real. E o Pai que colocou o sonho em você é fiel para realizar o que prometeu. Não abandone o que Ele plantou no seu coração por causa da voz daqueles que não conseguem ver o que você enxerga. Nem sempre as pessoas ao seu redor terão capacidade de compreender o tamanho do que Deus preparou para a sua vida. E tudo bem. José também não foi compreendido pelos seus irmãos, e mesmo assim o sonho dele se cumpriu de uma forma mais gloriosa do que ele mesmo havia imaginado.
Quero falar sobre a generosidade, porque ela é um portal para bênçãos que você ainda não imagina. Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de generosidade no sentido mais amplo da palavra. Generosidade de tempo, quando você para ouvir alguém que precisa ser ouvido. Generosidade de palavras, quando você escolhe encorajar em vez de criticar, afirmar em vez de diminuir. Generosidade de presença, quando você aparece para alguém que está passando por um momento difícil, mesmo que você não saiba o que dizer, mesmo que a sua presença silenciosa seja o suficiente. Generosidade de perdão, que talvez seja a forma mais difícil e mais poderosa de todas, quando você escolhe liberar aquele que te magoou, não porque ele mereça, não porque a dor não seja real, mas porque você entende que o perdão te liberta muito mais do que liberta quem errou contra você. Eu sei que perdoar é difícil. Eu sei que existem feridas profundas que não se curam com uma decisão rápida. Mas o perdão não é um sentimento que espera aparecer espontaneamente. Ele é uma escolha que você faz, às vezes todos os dias, até que a cura venha. E a cura vem. Eu garanto. Há uma promessa que eu quero deixar gravada no seu coração antes de continuar. Uma promessa que não muda com as estações, que não envelhece, que não se desfaz com o tempo. Eu nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Essas palavras não são uma expressão de sentimento momentâneo. Elas são um pacto eterno, estabelecido pelo Deus que existia antes do tempo e que existirá além de todo o tempo. Quando você chegar ao momento mais escuro da sua vida, e talvez você já tenha chegado, ou talvez ainda chegue, essa promessa é o chão que não cede. Não importa o que aconteça ao redor. Eu sou o chão firme sob os seus pés. Não importa o que as circunstâncias digam, a minha palavra é mais verdadeira do que qualquer coisa que os seus olhos físicos possam ver. Não importa o quanto as pessoas venham e vão, eu permaneço. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse eu que permanece te ama com um amor que não tem começo e não tem fim. Quero que você saiba que as suas orações por outras pessoas têm poder, além do que você consegue mensurar. Cada vez que você intercede por alguém, você está participando de algo que acontece no espiritual e que tem consequências reais no natural. Você é um intercessor, mesmo que não tenha esse título, mesmo que não se veja com esse papel. Quando você para no meio do seu dia corrido e pensa em alguém que está sofrendo e diz, Senhor, cuida dele, esse momento simples tem peso eterno. Quando você acorda de madrugada com o nome de alguém no coração e ora por essa pessoa antes mesmo de entender por quê, isso é o Espírito Santo te usando como instrumento de intervenção divina na vida daquele ser humano. Você é mais importante no reino de Deus do que você imagina. Você é uma peça no mosaico do plano do Pai, que sem você, ficaria incompleto. Isso não é exagero. É a realidade de como o Pai escolheu trabalhar. Através de vasos humanos dispostos, de corações abertos, de vidas entregues. Filho e filha, esta mensagem não chegou até você por acidente. Você não clicou neste vídeo por acaso. Você não chegou até aqui por coincidência. Existe algo maior guiando os seus passos, conduzindo os seus cliques, trazendo as suas palavras certas no momento certo. O Pai é assim. Ele usa os meios mais simples para falar ao coração humano. Ele usou uma sarça ardente para falar com Moisés. Ele usou um vento suave para falar com Elias. Ele usou uma estrela para guiar os magos. E hoje, neste tempo, ele usa telas e vozes e palavras digitadas para alcançar corações que precisam ouvir que são amados. O seu coração precisava ouvir isso hoje? Então receba. Receba sem reservas, sem aquela voz que diz que você não merece, sem a desconfiança que o mundo ensinou. Abra o seu coração e receba o amor que foi preparado especificamente para você, com o seu nome, com a sua história, com as suas particularidades. Esse amor te conhece por completo e mesmo assim te escolhe. Esse amor viu tudo e ainda assim disse sim a você. Isso é graça. Isso é o Evangelho. Isso é a boa notícia mais boa que existe. Você que está carregando um peso que não parece diminuir, quero falar diretamente com você agora. Aquele peso nas costas que você acordou carregando hoje de manhã,
aquele que te acompanhou durante todo o dia, aquele que parece ter se tornado tão familiar que você quase não imagina mais como seria a vida sem ele. Esse peso não é seu para carregar. Eu disse essas palavras há mais de 2000 anos e eu as repito agora para você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Esse não é um convite para os dias fáceis. Esse é um convite feito especificamente para os dias pesados, para os momentos de esgotamento, para quando você chegou no limite e não sabe mais como continuar. Venha, traga o peso, coloque sobre mim. Eu tenho ombros amplos o suficiente para carregar tudo o que você não consegue mais. E em troca eu te ofereço o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Não porque a vida fica sem desafios, mas porque você não os enfrenta mais sozinho. Com mim ao seu lado, o que parecia impossível de suportar se torna possível. Não por força sua, por graça minha. Existe uma restauração acontecendo na sua vida, mesmo que você não consiga vê-la ainda. O Pai está trabalhando por baixo da superfície, em camadas que os olhos físicos não alcançam, reorganizando, preparando, posicionando. As coisas que pareceram perdidas, alguns relacionamentos, alguns sonhos, algumas oportunidades, a saúde, a alegria, a paz, o Pai está restaurando. Não necessariamente da forma que você imaginou, não necessariamente no tempo que você estipulou, mas de uma forma que vai honrar a sua fé e glorificar o seu nome. A Bíblia está cheia de histórias de restauração que pareciam impossíveis. Ossos secos que voltaram a viver. Um filho que voltou para casa. Água que se tornou vinho. 5 pães e 2 peixes que alimentaram uma multidão. O Deus dos impossíveis é o seu Deus. E ele não parou de ser o Deus dos impossíveis depois que as páginas da Bíblia foram escritas. Ele é o mesmo Deus hoje, na sua vida, na sua situação específica, no seu endereço, na sua história. Filha, você que está se sentindo invisível, você que acredita que ninguém realmente te vê, que as suas lutas passam despercebidas, que o seu cansaço não tem sido notado por ninguém. Eu te vejo. Com os olhos que criaram as galáxias, com a atenção que conta cada fio de cabelo na sua cabeça, com um amor que se importa com os detalhes mais pequenos da sua existência. Você não é invisível para mim. Você nunca foi. Agar, no deserto, com o filho nos braços, achando que havia chegado ao fim, recebeu uma visita. E o nome que ela deu ao Senhor naquele dia foi: Tu és o Deus que me vê. Eu sou o Deus que te vê. Em cada deserto que você atravessou, em cada momento em que você se sentiu esquecida, em cada situação em que a sua dor não foi reconhecida por quem deveria tê-la reconhecido, eu estava ali, vendo, registrando, me importando, e cada lágrima foi guardada, cada dor foi vista, nada se perdeu. Esta mensagem chegou até o seu coração, e eu quero que você saiba que amanhã tem mais. Uma mensagem importante está chegando neste canal, e eu não quero que você perca. Mas antes de amanhã, antes do próximo vídeo, antes da próxima palavra, eu quero que você feche os olhos por um momento agora, depois de ler esta última parte, e respire. Respire o amor que foi derramado sobre você hoje. Deixe entrar. Deixe que essa verdade, de que você é amado, escolhido, visto, valorizado, restaurado, destinado à eternidade, desça da sua mente para o seu coração e se instale lá de forma permanente. Você não é um acidente. Você não é uma decepção. Você não é a soma dos seus erros. Você é filho e filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus que fez o céu e a terra, e que mesmo assim, escolheu se dobrar sobre o pó e formar um ser humano com as suas próprias mãos e soprar nele o seu próprio fôlego. Esse fôlego está em você. Essa origem está em você. E nada, absolutamente nada, pode tirar de você o que o Pai colocou dentro de você antes que o mundo começasse. Se inscreva neste canal agora, ative o sininho porque amanhã tem uma mensagem especial que foi preparada para você.